Você conhece a Operação Lucas 12? Essa é a operação que envolve a deputada Flor de Lis e a sua família. Mas antes de eu te contar detalhes sobre esse caso e as novas atualizações, eu vou pedir para você já clicar aqui no like já no comecinho do vídeo para me ajudar na divulgação e também se inscrever no canal para você não ficar de fora de todos os vídeos que rolam por aqui, beleza? Então agora, deixa que eu te conto essa história. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu em 5 de fevereiro de 1981. Criada na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Com 14 anos, Flor de Lis perdeu o seu pai e o seu irmão no acidente de carro e com todo o problema financeiro que gerou para a família, Flor de Lis começou a trabalhar com 15 anos como balconista numa padaria para ajudar e auxiliar sua mãe nas contas de casa. Nos finais de semana, depois do trabalho, Flor de Lis participava de um coral ali da igreja que ficava próximo à sua casa. Mesmo com todo o trabalho, Flor de Lis nunca deixou de estudar e em 1979 ela se forma no ensino médio com a formação de professores. Aí ela larga o emprego na padaria e começa a dar aulas para o ensino infantil e também o ensino fundamental. Flor de Lis adorava cuidar e ajudar as crianças desde sempre, então por isso foi que ela escolheu essa profissão de professora de escola infantil. Mas com 19 anos, Flor de Lis teve o seu primeiro namorado e nessa mesma época ela se afasta um pouco da igreja e até chega a engravidar desse namorado. Esse cara não quer assumir a criança, então Flor de Lis decide criar esse filho sozinha e nesse mesmo tempo ela também volta a frequentar os cultos da igreja que ela frequentava antes com a sua mãe. Como eu te disse, a Flor de Lis, ela sempre amou cuidar das crianças. E depois que ela foi mãe, esse desejo de cuidar, de ajudar crianças aflorou muito mais nela. Então ela começou a se engajar ali nos programas sociais, ajudando as crianças da sua comunidade, as meninas que estavam na prostituição, os meninos que estavam nas drogas. Ela conseguia trazer essas pessoas para perto dela e assim ajudar de alguma forma. A casa da Flor de Lis, mesmo sendo pequena, abrigava mais de 100 jovens que ela ajudava, cuidava e ensinava ali durante todo esse período. Nessa mesma época, Flor de Lis se casou e teve mais 3 filhos. Eu não consegui muitas informações sobre esse casamento de Flor de Lis, então a gente já vai pular direto para 1993, tá? Flor de Lis sempre foi muito engajada nas causas sociais e também na sua igreja, então em 1993 ela atuava como missionária e em um culto que eles faziam ali na cidade do Jacarezinho, ela conheceu um pastor adolescente chamado Anderson do Carmo. Por ter interesse parecido, o Anderson começou a frequentar a casa da Flor de Lis, onde vários adolescentes também frequentavam por conta dessa caridade que ela fazia de auxiliar os jovens ali da sua periferia. Por conta dessa proximidade do Anderson frequentando muito a casa da Flor de Lis, ele acabou se relacionando com a filha dela, Simone, mas esse relacionamento não durou muito tempo. Logo que o relacionamento do Anderson com a Simone se encerrou, a Flor de Lis e o Anderson começaram um relacionamento. Um ano depois de começar o relacionamento, ali em 1994, o Anderson e a Flor de Lis se casam em uma cerimônia reservada. Eles continuavam morando na comunidade do Jacarezinho com os filhos da Flor de Lis e continuavam engajados nas causas sociais, até que uma noite a Flor de Lis conta que ela estava dormindo com o Anderson e ela ouviu um barulho muito forte batendo na porta. Quando eles foram abrir a porta, eles encontraram cerca de 37 crianças e adolescentes na sua porta e esses adolescentes estavam fugindo de uma chacina que estava acontecendo no centro do Rio de Janeiro. Ela então não só abrigou esses jovens, como também adotou essas crianças como filho dela. Inclusive, dessas 37 pessoas que foram parar na porta da Flor de Lis e do Anderson, 14 delas eram bebês. Então, a Flor de Lis adotou todo mundo como se fosse filho dela e todo mundo morava junto como uma grande e feliz família. Depois desse episódio, a Flor de Lis foi investigada e muito perseguida pelos políticos e policiais ali da época, porque eles achavam que a Flor de Lis raptava essas crianças e adotava de forma ilegal todas elas. Mas a Flor de Lis conseguiu provar que ela tirava essas crianças de condições precárias, as meninas da prostituição e os meninos do mundo da droga. Então meio que essa situação se abafou e nessa altura do campeonato Flor de Lis já tinha 55 filhos, sendo 51 deles adotados. Em 1999, Flor de Lis, junto com a sua família, fundou oficialmente a comunidade evangélica que se chamava Comunidade Evangélica Flor de Lis, no bairro da Rocha, na zona norte do Rio de Janeiro.
Flor de Lis já era muito conhecida e muito respeitada ali naquela região, não só por ajudar as pessoas, mas também por conta da sua igreja, por conta do trabalho que a igreja dela fazia. Então, em 2004, a Flor de Lis decidiu entrar para a política ali no Rio de Janeiro. Ela não conseguiu ser eleita, não conseguiu uma vaga na Câmara Municipal, mas conseguiu muito mais a atenção da mídia e das pessoas. Como ela não conseguiu ingressar na carreira política, ela decidiu então deixar um pouquinho esse sonho de lado e se focar nos planos e objetivos pessoais que ela tinha ali. Então a Flor de Lis focou na carreira musical e focou também em aumentar a sua igreja, em crescer a sua igreja, em tornar aquele movimento um pouco mais conhecido. Inclusive, todo esse reconhecimento que a Flor de Lis teve gerou um filme em 2009 que foi feito só com pessoas, só com um elenco grande de ponta, e toda a verba que foi adquirida através desse filme foi revestida para a criação e sustentação de um centro de apoio ali aos adolescentes. Com todo esse engajamento político, social e musical, Flor de Lis consegue em 2010 assinar um contrato com uma das maiores gravadoras gospel, que é a MK Music. Ela grava o CD logo em 2010 e logo após isso ela grava mais 4 álbuns com a MK, que foram em 2012, 2014, 2018 e 2019 também. Flor de Lis nunca desistiu da sua carreira política e agora, com uma maior notoriedade que ela tinha alcançado, ela decidiu então em 2009 se candidatar a deputada federal pelo PSD. Ela conseguiu se eleger a deputada federal do estado do Rio de Janeiro com mais de 196 mil votos válidos, sendo aí a deputada mulher mais bem votada da época. O seu marido Anderson sempre esteve muito envolvido na carreira de Flor de Lis, na igreja, na vida financeira de Flor de Lis, e agora também iria ajudar a administrar a carreira pública que a Flor de Lis conseguiu como deputada federal. O Anderson era responsável, inclusive, por cuidar da parte financeira da família. Ele que gestionava todo o dinheiro que a família ganhava. Inclusive, os filhos mais velhos, que já trabalhavam, tinham que pegar seu salário, entregar para o Anderson. O Anderson pegava aquele dinheiro ali, juntava todo o dinheiro da casa, o dinheiro da Flor de Lis ganhava, o dinheiro que os adolescentes que já trabalhavam ganhavam, e cuidava da gestão financeira ali da casa. Mas algumas pessoas mais próximas da família diz que existiam sim os filhos mais chegados, que eles gostavam mais, e esses filhos tinham roupas melhores, tinham quartos melhores, tinham inclusive geladeiras separadas com as melhores comidas. Isso nunca foi confirmado por nenhum dos filhos, mas é um boato muito forte que rola aí na internet. Há também algumas informações de que o casal e os seus filhos participavam ali de casas de swing, mas também essas informações nunca foram confirmadas nem pelos filhos, nem por Flor de Lis. Então, mas tudo isso também está sendo investigado. O Anderson passou por alguns episódios de ida ao hospital e sempre relatando os mesmos sintomas: vômito, sudorese, cansaço e calafrios. Todos esses sintomas eram sintomas muito parecidos com sintomas de envenenamento, que mais tarde foi comprovado pela perícia e também pela análise dos aparelhos eletrônicos de alguns membros da família, que constava ali busca de onde encontrar veneno e de como matar uma pessoa envenenada. Então, na madrugada de 16 de junho de 2019, o Anderson do Carmo, com 42 anos, marido de Flor de Lis, foi assassinado a tiros na garagem da sua casa. Logo depois do ocorrido, a Flor de Lis chegou a dizer para os policiais que era ali um assalto seguido de morte, e também os policiais pediram o celular da Flor de Lis e ela disse que não encontrou o celular, não sabia onde estava o celular, ela não sabia de nada, estava meio confusa, meio perdida. Mas alguns dias depois, o filho do casal, Lucas dos Santos de Carmo, de 18 anos, se entrega para a polícia dizendo que é o responsável pelo crime e que o seu irmão Flávio dos Santos também era responsável, era um dos mandantes ali do assassinato do pai. Lucas também disse que a arma do crime foi comprada com o dinheiro que a Flor de Lis havia dado aos dois. No decorrer da investigação, foi encontrada algumas mensagens de texto do celular de uma dos filhos do casal, pedindo para o Lucas matar o pai, dizendo que não aguentava mais o pai, que ele controlava muito a família, controlava muito o dinheiro dos filhos e que isso era muito ruim. E o Lucas teria respondido essa mensagem da irmã se recusando a cometer o assassinato.
Essa filha do casal também foi chamada para depor e em depoimento ela disse que ela mandou sim a mensagem para o Lucas, mas que a Flor de Lis sabia de tudo e que inclusive ela que era de fato a mandante do crime, ela que era a verdadeira responsável. No celular dessa menina, inclusive, também foi encontrado pesquisas de onde encontrar um assassino de aluguel. Lembra que eu disse que o Anderson ia muitas vezes ao hospital com sintomas de envenenamento e que isso teria sido confirmado com a perícia depois? Então, uma filha do casal em depoimento disse que a Flor de Lis e alguns outros membros da família envenenavam a comida do Anderson e dava para ele, envenenava suco, envenenava lanche, envenenava ao almoço, a janta dele com o intuito de o matar envenenado. Flor de Lis também foi interrogada e o seu depoimento foi completamente confuso. Cada hora ela dizia uma coisa, no primeiro depoimento ela disse que ela estava sozinha no andar de cima e ela escutou os disparos. No segundo depoimento, ela disse que não escutou nada, que ela estava no andar de cima. E no terceiro depoimento, depois que o Flávio já teria confessado o assassinato, ela disse que o Flávio não estava na cena do crime, que o Flávio estava em cima, no andar de cima com ela. Depois ela disse que o Flávio realmente não estava na cena do crime e também não estava lá em cima com ela, que o Flávio subiu as escadas gritando pelo nome dela. Então assim, cada hora ela dizia uma coisa, depoimento todo confuso. E no seu último depoimento, ela disse que não reconhecia nenhum dos depoimentos que ela tinha dado antes. Então assim, tudo isso fez com que todas as atenções voltassem para Flor de Lis como principal suspeito do assassinato do marido. Depois desse depoimento todo confuso de Flor de Lis, mais 2 filhos dela se apresentou à polícia e disse que sim, a Flor de Lis era sim capaz de ter matado o marido e eles acreditavam nessa possibilidade. Então a família de Flor de Lis ficava cada vez mais dividida, nos que acreditavam que a mãe não tinha feito nada e nos que acreditavam que de fato Flor de Lis era capaz de ter assassinado ou de ter mandado assassinar o seu próprio marido. Já em novembro de 2019, a Flor de Lis vai até a imprensa e até a polícia com uma carta escrita pelo Lucas, supostamente, dizendo que o Misael, aquele filho que depois contra ela, que disse que ela tinha sim a possibilidade de mandar matar o próprio marido, também estava envolvido no assassinato do pai. Então todos os olhos se viraram para o Misael, mas o Lucas depois saiu em defesa do Misael e disse que essa carta, na verdade, quem tinha escrito foi a Flor de Lis. A Flor de Lis escreveu essa carta, enviou para um preso, pediu para que esse preso entregasse a carta ao Lucas e dissesse para o Lucas escrever essa carta passo a passo, bem como estava escrita ali, e entregar essa carta novamente à Flor de Lis. E a Flor de Lis foi com essa carta para a polícia e para a imprensa, acusando seu outro filho, Misael, com informações de que Flor de Lis estava queimando provas, com a divisão da família e vários depoimentos contraditórios, inclusive da própria Flor de Lis. Em 24 de agosto de 2020, Flor de Lis foi denunciada para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela morte do marido. A Polícia Civil chegou a fazer uma busca ali na casa de Flor de Lis e encontrou realmente muitos documentos queimados e sendo queimados. E encontrou também a arma do crime no quarto do filho Flávio. O Flávio já estava preso junto com o Lucas, e então a Flor de Lis pediu à polícia para que ela pudesse ligar para o Flávio para comunicar ali que a polícia teria encontrado a arma do crime. Então a polícia deixou a Flor de Lis ligar para o Flávio com o intuito de ouvir ali o que ela ia dizer, se ela ia se acusar, se ela ia falar alguma coisa. E a única coisa que a Flor de Lis diz é: Flávio, encontraram a arma do crime no seu quarto. E desligou o telefone. Com tudo isso, as suspeitas se levantavam cada vez mais para a Flor de Lis e a investigação começou a se intensificar muito mais para o lado dela. Flor de Lis, então, com mais 12 pessoas, são denunciadas pelo assassinato do Anderson e, se julgados, responderão pelos crimes de tentativa de envenenamento, associação criminosa, falsificação de documentos e homicídio triplamente qualificado. A operação, que ficou conhecida como Lucas 12, a polícia dividiu os participantes do seguinte modo: o filho Lucas teria comprado a arma, o filho Flávio teria disparado a arma e assassinado, a filha Marisa, responsável pelos envenenamentos e por solicitar ao Lucas que matasse o pai, a filha Simone também pelo envenenamento, o André, filho e ex-marido da Simone, acusado de trocar mensagens com a Flor de Lis sobre o envenenamento, o Adriano e a Andréia por falsificar a carta, o Carlos por participar do plano, a Rayane, neta da Flor de Lis, por fazer a busca pelo assassino de aluguel e a Flor de Lis como mandante de todo esse crime. Com os depoimentos dos filhos,
o depoimento da Flor de Lis todo conturbado, a falsificação da carta e a manipulação dos depoimentos de alguns membros da família, como é que Flor de Lis ainda não está presa. Flor de Lis não está presa simplesmente porque ela tem a imunidade parlamentar por ser deputada federal do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, isso quer dizer que Flor de Lis só pode ser presa se ela for pega em flagrante. Com todas essas provas contra Flor de Lis e a acusação ao Ministério Público, iniciou-se um processo no Conselho de Ética dos Deputados pedindo a cassação da Flor de Lis. Caso Flor de Lis perca a imunidade parlamentar no final desse processo, ela poderá ser presa imediatamente. Ainda não houve julgamento e ninguém foi condenado pelos crimes. A investigação segue junto com o processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre o caso Flor de Lis e sobre as atualizações desse caso, já compartilha esse vídeo com um amigo e comenta aqui embaixo também o que você sabe sobre esse caso, o que você acha sobre a imunidade parlamentar. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!